Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Já vamos meditar a palavra de Deus, né? Que se encontra no livro de Provérbios, no seu capítulo 9 e versículo 19. Provérbio 9 e versículo 19, que diz assim a palavra de Deus: Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é a sabedoria. Prata escolhida e a língua do justo, o coração do perverso e de nenhum valor, os lábios do justo apacentarão a muitos, mas o tolo morre por falta de entendimento. Né? Aqui no versículo 22, ele diz: A bênção do Senhor é que enriquece e não traz contigo dores. Repetindo aqui, no 22, versículo 22, fala: A bênção do Senhor é que enriquece e não traz contigo dores. Se você observar aqui, a bênção que vem de Deus é que verdadeiramente enriquece. Isso significa que apenas o que é conquistado segundo as suas direções traz reais benefício como paz, confiança, alegria. Por isso, aquele que conquista o favor divino não precisa andar têmero, né? Pois o mesmo Senhor que os favoreceu capacitarão para os novas responsabilidade alcançada. Porque muito obtém o que desejam por meio, né, cedo ou mais tarde acabarão colhendo os frutos dos artifícios que usaram, sofrendo, assim como a perturbação, desígnio e tristeza não podem deixar de considerar, ainda que os olhos do Altíssimo em riqueza não está associada somente a recursos materiais, mas também a tesouro espiritual, como sabedoria, temor e a certeza da salvação.
Se você ler aqui esse versículo do 19 adiante, eu parei aqui no 22. Você vai ver que não tem riqueza nenhum melhor do que a riqueza que vem do alto. Aqui no versículo 19, nós terminamos de concluir essa mensagem, mas para deixar claro aqui na mensagem, no versículo 19 ele fala: na multidão de palavras não falta pecado. Quem fala demais acaba se prejudicando a si mesmo. Se você abrir a Bíblia aí no livro de Provérbio, no seu capítulo 13, você vai ver desse jeito assim, ó. Provérbio 13, ele fala: o filho sábio atende a instruções do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Não estamos dando aqui essa mensagem, né? Como nós oramos todo sábado pelas crianças, mas só para dar aqui, para nós entender aqui sobre o que nós lemos aqui, Provérbios 9, versículo, né? 9, versículo 19, né? Nós lemos aqui agora que na multidão de palavras não falta pecado. Por quê? Quando você fala demais, você se dirige palavras sem pensar. E quando você for ver, você já falou. Quem fala sem pensar prejudica a si mesmo. Porque aquele que não se importa como que diz e como a maneira como se fala, terá a vida arruinada, pois a sua língua desenfreada, as suas palavras descontrolada e o seu assunto fútil levarão a pecar. A língua, apesar de ser um membro pequeno, né, de ser um ser pequeno, faz parte do corpo, né, um membro do corpo, se torna um mundo de iniquidade quando não é controlado ou controlada por suas palavras. São capazes de prejudicar e causar tão mal quanto fagulha de fogo em uma floresta. Na verdade, deve-se manter um bom relacionamento com as pessoas e com Deus. É necessário prezar pela boa comunicação e analisar bem o conteúdo das nossas conversas. Uma das características do sábio é o zelo que ele tem com a escolha das suas palavras. Porque lemos aqui, Provérbio 9, versículo 19, que na multidão de palavras não falta o pecado.
Depender do que você falar, depender do seu modo de agir, segundo a palavra de Deus, você está pecando. Mas o que, mas o que modera os seus lábios é a sabedoria de você saber o que diz e da maneira correta. Portanto, para escolher e porque a língua do justo e o coração do perverso e de nenhum valor os lábios do justo apacenta a muitos, mas o tolo morre por falta de entendimento. E segundo a Bíblia diz, se você não tiver entendimento, peça a Deus que Ele te dá. E se você não tiver por falta de conhecimento, você fala as coisas sem pensar. E devemos ter cuidado quando abrir nossas bocas. Quando se for abrir a sua boca, tem que ter bastante cuidado o que você vai falar. Pensar primeiro o que você vai falar. Porque você pode estar pecando só não falar. Segundo a palavra de Deus, é necessário ter cuidado no que falamos um para o outro. Porque também isso pode se tornar um perigo. Pode se tornar um perigo. Devemos, porque a língua desenfreada, a sua palavra descontrolada, o seu assunto fútil leva a pecar, prejudicando a si mesmo e a pessoa que você se dirigiu à palavra. Por isso que a Bíblia deixa bem claro aqui que devemos vigiar no que falamos, devemos vigiar, né? Em tudo, porque naquele grande dia todos nós há de prestar conta para Deus. É por isso que nas orações aqui no canal e no grupo via WhatsApp eu digo que devemos pedir perdão, né? Porque a todo momento, através de palavras, machucamos alguém. Às vezes sem querer, terminando machucando alguém. E às vezes o melhor que devemos fazer é pedir perdão, né? À pessoa que foi magoada por nós mesmos. Porque Deus se agrada quando pedimos perdão, se humilhamos ali a Ele. Porque se você ler agora em Provérbio 16, acho que é 16, primeiro, se não me engano, é o 16, ele diz: do homem são as preparação do coração, mas do Senhor é a resposta da língua. Então devemos, tudo que for fazer, primeiro pensar bem o que vai fazer. Porque
Ainda em Provérbio, ainda em Provérbio, no seu capítulo 15 e versículo 2, ele fala, Provérbios 5, 15, Provérbios 15, versículo 12, ele diz assim: a língua do sábio adona a sabedoria, mas a boca do tolo derrama a estolícia. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Então o Senhor está te contemplando aí. Você que pratica o mal, o Senhor está vendo. E você que está praticando ainda o bem, o Senhor também Jesus está vendo, né? Se não tem sabedoria, peça a Deus, Ele te dá, né? Ele te dá através da palavra. Só gostaria que você que quer ter sabedoria, peça a Deus, né? Peça a Deus e Deus vai te honrar. Deus vai te dar a sabedoria. Porque se você não pedir, não tem como você adquirir a sabedoria. A Bíblia diz: adquire a sabedoria, né? Somos filhos de Deus. O que é que diz aqui em Provérbio 4? A segurança na sabedoria, né? Ouve, filho, né? As instruções do pai e estais atento para conhecimento, né? E conhecer a prudência, pois dou a voz boa doutrina, né? Se o Senhor Jesus está te dando essa oportunidade, abrace essa oportunidade, né? Provérbio 1, versículo 8, ele diz: filho meu, ouve, repete a mesma coisa, as instruções do teu pai e não deixe o ensinamento de tua mãe, né? Então a Bíblia, irmão, deixa as palavras para aquele que quer se aprofundar mais nas escrituras. Você tem que adquirir mais sabedoria, né? Da parte de Deus. Para não ficar só em minhas palavras, eu vou apresentar você e a tua família nas mãos de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai te livrar. É necessário que colocamos a nossa confiança em Deus. Só Ele pode nos livrar, só Ele pode nos atender. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na tua presença estamos aqui para te agradecer por mais uma rica oportunidade que o Senhor nos dá, pelos livramentos, pelas bênçãos, pela oportunidade que a cada dia o Senhor nos dá. Derrama a tua graça, o teu poder, a tua proteção e a cura sobre nós. E que nós venha ter mais sabedoria, entendimento na tua palavra. Usa mais e mais cada um de nós
para levar a tua palavra. Abençoa cada um, Pai, que se faz presente aqui. Aquele que se encontra desempregado, aquele que se encontra enfermo, aquele que se encontra fraco, que o Senhor venha fortalecer. É o que nós pedimos e já te agradecendo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. E todos que creem digam amém. E graças a Deus. Deus te abençoe a tua vida, o teu lar e a tua família, em nome de Jesus Cristo.